Ótimo. Então, vocês fizeram um capítulo de espaços vetoriais, tá? Então, vamos fazer um resumo, e não somente um resumo, vamos resolver problemas, tá bom? Eu vou começar desde o último, desde o final. Alguém me perguntou fazer exemplos de matriz de mudança de base, e eu coloquei, tá? Exemplos de matriz de mudança de base. Mas se não ficou claro, vocês me perguntam, tá? Eu vou fazer um exemplo agora, ok? E aí vou continuar, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um problema resolvido, certo? Então, eu vou começar com problemas parecidos, mas indo desde o final. Ok? Vamos lá. O último problema é sobre matriz de mudança de base. Veja, aqui tem um conjunto, na verdade, um subespaço vetorial, tá? Porque é gerado por esses dois vetores, esse e esse, tá? Todo subespaço gerado é um subespaço vetorial, ok? E aqui você tem uma base e outra base, duas bases, tá? Então, pede, encontre a matriz de mudança de base da base alfa, que seria esta, para a base beta. Beta. Aí, alfa para beta, tá? E nessa ordem, tá? Ok? Então, vamos fazer um exemplo diferente desse aqui, porque esse aqui eu gravei, tá na apostila também. Vou tentar explicar aqui com calma como que se resolve, tá? Então, vou fazer mais um, tá bom? Diferente, vou inventar agora da minha cabeça aqui, tá? Então, vamos colocar, encontre, isso mesmo, a matriz de mudança de base. Ó, mudança. Opa, o teclado tá doido. Ah, agora aqui português. Uhum. Ok, a matriz de mudança de base, esse aqui vamos colocar. I, né? A gente usa essa letrinha I. Pode ser qualquer outra letra, mas essa tem uma intenção, tá? Aí tem uma intenção. Matriz de mudança de base, da base alfa para a base beta. Opa, beta aqui. Isso. Onde quem é alfa, quem é beta, né? Quem é alfa? Vamos colocar alfa, alguma alfa seja igual a um conjunto, tá? Um conjunto qualquer, deixa eu ver, conjunto. Essa é a notação de conjunto. Então, vamos fazer com uma base de R3, tá? R3, tá bom? 1,2,1, por exemplo. Vamos ver se esses vetores... Vamos relembrar muita coisa aqui, tá? 2,3,1. Opa. Outra. Ok. 1,2, não, 2 não. Vou colocar outro número. 0. Quanto mais zerinhas a gente tem, melhor, tá? 1. Ok. Eu vou copiar. Ok. Eu vou trocar aqui. Estou construindo o meu exemplo, tá? Eu ainda não tenho o exemplo, tá bom? Como que o professor faz para construir o exemplo, tá? Uma coisa, o professor, quando vai construir o exemplo, né? Alfa tem que ser uma base, tá? Uma base onde... Ok, tirei a palavra onde, né? Onde... Vamos lá. Isso. Onde alfa e beta são esses caras aqui. Eu vou modificar alfa e beta ainda, tá? São bases de R3, tá? Vou colocar R3. Tá bom? Aí vamos fazer o seguinte, vamos relembrar o que são bases, tá? Uhum. Isso aqui é uma base de R3, tá? Eu chutei, tá? Coloquei, tá? Se
você faz uma combinação linear deles, se você faz uma combinação linear deles, e igualando ao vetor nulo, então deixa eu copiar aqui, tá? Então você faz uma combinação linear deles. Então você tem que encontrar aqui uma letrinha, colocou x, aqui colocou y, aqui colocou z. Tá? Isso que se chama combinação linear, né? Combinação linear, quer dizer, você vai colocar esse vetor aqui, o número, esse vetor aqui e outro número, esse vetor aqui, esse, e um número, tá? Certo. Tá. Isso é uma combinação linear desses três vetores, tá? Para saber se eles são LA, o problema não está pedindo se são LA, tá? O problema não está pedindo se são LA, tá? Igualando, tá? Eu vou provar que realmente são uma base. Eu quero mostrar que são uma base, tá? Como você faria na prática, tá? Então, deixa eu colar aqui. Ctrl C, Ctrl V. 0, 0. Sempre desse jeito, tá? Se pedisse para provar, verifique se esses vetores aqui são LA. Então, você faria isso, tá? Eu vou fazer isso aqui. Tem duas formas que eu vou mostrar para você, tá? Eu já coloquei na apostila, coloquei nos vídeos também. Então, isso aqui te dá uma equação, tá? Te dá um sistema, tá? Te dá um sistema. Você pega esse vetor, esse igual a 0, 0. Olha, você vai colocar x vezes 1, mais 2 vezes y, mais z, né? Seria assim, né? X, mais 2 vezes y, mais z, igual a 0. De onde saiu isso? X vezes 1, mais 2 vezes y, mais z vezes 1, igual a 0. São as primeiras componentes de cada vetor, tá? Isso aqui é uma equação. Com as segundas componentes, você ganha outra equação. Seria assim, 2x, 2x, mais y vezes 3, que seria mais 3 vezes y, mais 0z. Então, não vou escrever, tá? Igual, mais 0z, só para aqui, fique bonito. 0 vezes z igual a 0, tá? X vezes 1, que seria x, mais, mais, y, né? Y vezes 1. Depois, mais z vezes 1. Aí está. Igual ao vetor nulo. Zero, perdão, ao número zero. Ok? Então, essa equação aqui me dá esse sistema de equações, tá? Tá bom? Eu posso resolver isso usando os métodos que a gente já sabe, mas a gente pode usar também, que é isso aí, né? Vou usar matrizes, a matriz elementar diz que 1, 2, deixa eu aumentar aqui, duas linhas mais duas linhas, eu confundi, duas colunas, mais duas colunas. Ok, então, 1, 2, 1. 1, 2, 1. E aqui o termo independente, 0. E aqui o seguinte, 2, 3, 0, 0. 1, 1, 1, 0. Certo? Tá, ok. Agora, deixa eu ver se tem alguma observação, alguma pergunta. Tá, ok. Tá. Ok. Esse tipo de equação, repetindo, me leva a esse tipo de sistema. Agora, esse sistema me leva a essa matriz. Só que tem uma coisa curiosa, tá? Isso que você está vendo aqui, é esse vetorzinho. 2, 3, 0. Opa, aqui parece que o... não, desculpa. Perdão. Esse vetor que você está vendo aqui é esse aqui, tá? Isso. 2, 3, 1. Tá aqui, tá? E 1, 0, 1. Tá aqui, tá? Ok? Eles estão escritos como colunas, tá? Tá? Aqui. Bom, então, usando operações elementares, você pode... Vamos lá, vou usar operações elementares. Tá, veja.
Usando operações elementares, eu cheguei nisso aqui, tá bom? É um passo, você sabe, né, como fazer operações elementares. Demora tempo, tá? São vários passos, tá? Você pode cometer erros, tá? Eu fiz de forma violenta aqui, muito rápido, tá? Aí cheguei aqui. Bom, o posto da matriz ampliada, quanto é o posto da matriz ampliada? Veja, esse sistema tem essa matriz ampliada. Qual é o posto da matriz ampliada? Quanto é o posto da matriz ampliada? E quanto é o posto da matriz coeficiente? Tá? Bom, primeiro, quanto é o posto da matriz ampliada? Vamos relembrar. Vamos lá, não sei se você está aí. Quanto é o posto da matriz ampliada? 3. Muito bem, 3. É só contar, professor. 1, 2, 3. 3 linhas não nulas, 3. Perfeito. E o posto da matriz de coeficientes? Isso, posto da matriz de coeficientes, quanto é? 3 também. Parabéns, tá? 3. Então, ok. Essa equação, para saber se é um LI, te leva a um sistema. Te leva a um sistema, você usa operações elementares para saber se tem solução única ou não. Ok. Vocês já conferiram isso aqui, que o posto da matriz ampliada é 3, posto da matriz coeficiente é 3. Então, o sistema, quantas soluções tem? Logo, o sistema tem quantas soluções? Logo, o sistema tem quantas soluções? Pode escrever, tá? Vai, quantas são? Quantas soluções tem o nosso sistema? Uma única. Ok. Tá? Uma única. Parabéns. Ah, tá. Por que única, né? É que eu pulei uma etapinha aqui, né? O N é igual a 3 também. O número de incógnitas. O número de letrinhas. X, Y, Z, certo? Então, o sistema tem solução única. Tem uma solução. Uma única solução, né? Ótimo. Tá. E, bom, vamos pensar no problema mesmo, no sistema. Qual é essa solução? Qual é essa solução? Alguém pode dizer quanto vale x, quanto vale y, quanto vale z? Quanto vale x, quanto vale y, quanto vale z? Isso, parabéns, 0, 0, 0. Como assim? Bom, você pode deduzir isso facilmente disso aqui, porque, veja, você tem menos 2, z igual a 0, portanto, z igual a 0. E daí você tem menos y igual a z, e daqui você tem x mais 2y mais z igual a 0. Você pode usar isso. Mas também tem uma coisa, tá? Eu vou aproveitar para relembrar muita coisa aqui. Esse sistema aqui, quando tem um sistema de equações lineares, e desse lado, são todos zeros, se chama um sistema de equações lineares homogêneos. Não é outra coisa mais que desse lado ter zeros, tá? Isso significa sistema de equações lineares homogêneo. E todo sistema de equações lineares homogêneos sempre tem solução. Sempre tem uma solução. Pelo menos uma solução. E qual é essa solução? Olha, a solução é essa. X igual a 0, y igual a 0, z 0. Veja, isso satisfaz isso. Também satisfaz isso. Satisfaz isso, tá? Quer dizer, nós já sabíamos de antemão que esse sistema tinha solução, tá? Na verdade, isso aqui sempre tem solução. Quer dizer, quando x vale 0, y 0 e z 0. Sempre tem solução, tá? Só que nós queremos saber se a solução é somente aquela solução trivial, a 0, 0, 0, tá? Isso que manda aqui, tá? Quando você quer saber se são vetores LI, você quer saber que existe uma única solução. Os coeficientes, quer dizer, esses numerinhos aqui, esses, tem que ser somente 0, 0, 0. Aliás, então, a única solução é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, tá? Ótimo. Então, realmente, esses elementos que eu coloquei aqui, que eu inventei na cabeça agora, né, formam uma base, tá bom? Então, aqui está, realmente ele forma uma base, tá? Então, tá aqui. Então, deixa eu colocar aqui solução. Ótimo. Então, agora esse aqui eu copiei e colei, então eu vou só fazer uma coisa, tá? Eu vou modificar só um pouquinho aqui. Menos 1 aqui. E aqui, 0. Certo? Tá.
Ótimo. Eu vou fazer agora o seguinte, tá? Quando pedirem para você encontre a matriz de mudança de base, você não precisa fazer tudo o que estou fazendo aqui. Só porque eu tirei da cabeça esse aqui, dizendo que é uma base, eu estou conferindo que seja uma base, tá? E aproveitei para ensinar vocês como se confere se eles são LI e formam uma base, tá? Bom, outra coisa. Esses três vetores, já conferimos que são LI, tá? Para que formem uma base, eles têm que gerar o espaço, tá? Eles têm que formar, gerar o espaço, tá? Nesse caso, teriam que gerar R3, tá? Mas existe um teorema, que está na apostila, que diz o seguinte, tá? Se em R3 você tem três vetores LI, eles já formam uma base, tá bom? Ok? Então, deixa eu terminar aqui. Assim, os nossos três vetores, né? Esses três vetores aqui, cadê eles? São LI. Primeiro, já provamos que são LI, tá? São LI. Tá, o que mais? Como R3 tem dimensão 3, tá? Tá, isso, presta atenção, tá bom? Como R3, isso, como R3 tem dimensão 3, então, necessariamente, esses vetores aqui formam uma base de R3, tá? Porque quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, tá? Formam uma base de R3. Copiar aqui. De R3. Ótimo. Tá bom? Sempre que você tenha, por exemplo, em R4, você tem 4 vetores LI, eles automaticamente geram uma base, são uma base, tá bom? Ok? Em R2, se você tem 2 vetores LI, então eles formam uma base. Ótimo, tá? Então, o que a gente fez, tá? Vamos aqui, primeira coisa, verificamos, né? Se alfa é uma base, né? É uma base. Já, ok. Então, a gente já verificou, né? Primeiro, se são LI, tá? A gente vemos... Aqui verificamos se os vetores são LI, tá? Isso que a gente fez, tá? Então, a gente verificou, ok? E a gente verificou que eles são, de fato, uma base, porque são 3 vetores LI em R3, então forma uma base, tá? Para mostrar que um conjunto de vetores forma uma base, precisa que eles sejam LI e que eles gerem um espaço, tá? A gente não provou que eles geram um espaço, porque tem um teorema que diz que se são 3 vetores LI em R3, então eles formam uma base direto. Pulamos essa etapa. Ok. Agora vamos verificar com R3, com uma outra base, tá? Pode ser que não seja, tá? Como eu tirei da cabeça, tá? 2. Verifiquemos se esse aqui é uma base. Vamos lá, vamos ver se isso é uma base de R3. Ok. Ok? Quando pensam para você resolver esse tipo de problemas, o professor automaticamente já está dizendo que isso é uma base, você não precisaria verificar, a menos que o professor pense assim, verifique que alfa é uma base de fato de R3, verifique de que beta é uma base de fato de R3, tá? Ok, como eu tirei isso da cabeça agora, então eu estou fazendo isso, tá? Ok. Então, vamos verificar se beta é uma base de R3, tá? Ok. Vou fazer de outro jeito, ok? E que resolver aquele sistema que a gente fez, né? Aqui, olha. Aqui, resolvemos esse sistema. Ok? Você pode fazer de outra maneira. Tá? Vamos fazer operações elementares, mas dessa maneira. Vou colocar a minha matriz aqui. 3 vetores. Ótimo. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui esses vetores. 1, 2,
1, tá? 2, 3, 0. 1, menos 1 e 1. Ótimo. Veja, a forma que vou fazer agora para verificar se esses vetores são LI é um pouquinho diferente da anterior, tá? Eu coloquei 1, 2, 1 aqui. 2, 3, 0 aqui. 1 menos 1, 1 aqui, tá bom? Nessa sequência, tá bom? Se você vê um parecido com a matriz ampliada anteriormente, né? Você tinha o primeiro vetor está aqui, o segundo vetor está aqui, o terceiro está aqui, em forma de coluna, tá? É que, na verdade, quando existe uma forma, tá? De fazer operações lineares com linhas e com colunas, tá? No meio desse caminho, que eu não passei para vocês, e não preciso passar, tá? Ok? Você pode ver que aquela matriz ampliada, o posto da matriz ampliada que você viu anteriormente, não varia quando você calcula o posto da matriz ampliada da transposta, da matriz transposta, tá? E como lá já tem um monte de zeros, tá? Esse aqui quase é a transposta da matriz ampliada. Faltaria colocar aqui 0, 0, 0, tá? Ok? O posto não muda quando você troca linhas por colunas, tá? Não muda. Então, usando esse fato, a gente faz o seguinte, tá? Olha, então você tem agora outro método de encontrar, de saber se alguns vetores de R3 e R4, né, são LI. Você coloca os vetores assim, olha, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1 menos 1, 1, tá certo? O que vai fazer? Faça operações elementares nele, tá? E tente deixar na forma escalonada. Se isso aqui fica na forma escalonada e não tiver linhas nulas, então eles são LI, ok? Então eles são LI, certo? Tá? Tá bom? Ok. Então, vou calcular, vou fazer operações elementares nele, tá? Operações elementares. Bingo. Olha só, eu cheguei nessa conclusão, tá bom? Qual é o posto dessa matriz? Responde aí. 3, certo? Tem linhas nulas? Tem linhas nulas? Não, não tem linhas nulas. Ótimo. Veja que direito, violento esse negócio, tá? Mas, claro, no meio do caminho a gente usou alguns truquezinhos, tá? Mas equivale a fazer isso, tá? Então, de hoje em diante, quando deram vetores de R3, R4, R5, tá? Isso aqui pode ser usado muito bem, tá? Tá bom? Então, os vetores acima são LI. Eu estou reforçando essa palavra em R3, tá? Porque você queira aplicar esse exemplo só para vetores de outro tipo de espaços vetoriais. Existem espaços vetoriais de matrizes, de polinômios, tá? Então, isso aqui, em teoria, não se aplicaria, tá? Mas quando se trata de vetores de R3, de R2, R5, opa, funciona muito bem, tá? Então, aí está. Eles são LI. Tá certo? Então, toda vez que entregue para você, né, um problema que envolva R3, R5, você pode fazer isso, tá bom? Tá? Que é o nosso caso. Agora tem outra dica, tá bom? Vou beber um pouquinho de água. Tem outra dica, tá bom? Então, você já tem duas formas de encontrar se os vetores são LI ou não. Mas tem mais uma ainda, tá bom? Que nesse caso dá para ser aplicado, tá? Vou colocar aqui como observação. Olha só. Esses vetores, por sorte, são 3 vetores em R3, tá? Também você pode saber se são LI se o determinante deles for diferente de 0, tá? Se o determinante deles for diferente de 0. Por que, professor? Bom, eu vou dar uma pequena explicação. É rapidinho também, tá? Veja, aqui você tem essa matriz, certo? A matriz ampliada. E essa é a matriz de coeficientes, tá? Nesse sistema aqui, como você tem 3 vetores e 3 incógnitas, pode ser usado o método da matriz inversa.
E para usar o método matriz inversa, você sabe que a matriz tem que ser invertível. Tem que ser invertível. Se a matriz for invertível, ela tem uma única solução, que nesse caso vai ser somente 0, 0, 0. Tá bom? Ok? Então, usando esse fato em mente, tá? Por causa disso, se você tem esses três vetores, coloca em forma de linhas ou coloca em forma de colunas, tanto faz aqui, não tem problema, tá? Então, se o determinante dessa matriz for diferente de zero, então esses vetores aqui são LI. Tá bom? Vou colocar aqui. Determinante, né? Deixa aqui. Vamos ver. Com certeza deve ser diferente de zero, porque já verificamos que são LI, tá? Deixa eu calcular. Determinante menos 6, certo? Então, como o determinante foi diferente de zero, né? Também tinha uma outra forma de saber se são LI, tá? Então, essa é outra razão pela qual os vetores acima são LI. Mas esse critério pode ser usado somente com 3 vetores em R3, com 2 vetores em R2, com 5 vetores em R5. Mas se passarem para você 2 vetores em R5, bom, aí não posso usar determinante, né? Porque determinante tem que ser uma matriz, você calcula uma matriz quadrada, tá? Tá bom? Então aí não podia usar, tá? Então, alguma pergunta aqui? Eu fiz praticamente 3 métodos para saber quando os vetores são LI, tá? Esse é o primeiro, o método tradicional. Eu encontrei que alfa realmente é uma base. O segundo método é usar os 3 vetorzinhos como se fossem linhas de uma matriz e fazer escalonamento, tá bom? Tem uma observação aqui também, tá? Pode acontecer que no meio de fazer operações elementares, olha uma coisa, tá? Evite trocar linhas. Ou se você troca, lembre, porque esse aqui representa o primeiro vetor, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro, tá? Ok? Evite trocar linhas, tá? Se uma linha, digamos esse aqui que virou zero, digamos que fosse zero, então esse vetor, que corresponderia ao último vetor, esse é o vetor LD, ou vetor, perdão, que está fazendo que os vetores sejam LD, né? Quer dizer, não são LI, né? Tá bom? Se aqui virar zero, quer dizer que esse anteriormente foi LD, tá? Outra coisa, essa base que você tem aqui, bom, você já sabe que é base, né? Já vimos que é base. Tá aqui, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, 1, forma uma base, ok? Essa base aqui pode ser trocada por essa base aqui, 1, 2, 1, 0, menos 3, 0, 0, 0, menos 2, tá? Ok? Essa base aqui é a mesma coisa que você pode trocar pela base 1, 2, 1, 1,21, 0, menos 3, 0, 0, 0, menos 2, tá? Pode ser trocado também, tá? E essa base tem uma vantagem, é mais simples de fazer as contas com ela, tá? Ok? Em um futuro a gente pode fazer exemplos com isso, tá? Então, nós vimos, para verificar que são LI esses vetores, montamos a matriz, fazemos escalonamento. Se os 3 vetores, né, no final das contas, viram 3 linhas não nulas, ótimo, são LI. Como neste caso são 3 vetores em R3, então eu posso calcular também determinante. Se o determinante for diferente de zero, então são LI. Tá bom? Ok, tem várias razões, várias formas de saber se os vetores são LI ou não. Ótimo. Agora, nesse caso, esses vetores, né, como temos 3 vetores LI, como beta tem 3 vetores LI, né? Beta, beta, beta. Aqui tem 3 vetores LI. Vamos ficar, se não fica feio. Como beta tem 3 vetores LI. Ok. Vetores
LI, então, beta é uma base, tá? Por quê? Porque R3 tem dimensão 3, tá? Então, LI e R3 tem dimensão 3, né? Oh, não me obedeceu, né? Tem dimensão. Oh, não quero obedecer. Tem dimensão. Olha os dedos. Então, por essa razão, beta é uma base, tá? Beta é uma base de R3. É uma base de R3. R3, tá? Ok. Então, já conferi que de fato são uma base, tá? O professor não inventou nada, realmente está certo, o professor estava certo, era uma base. Eu não sabia, tá? Eu estava chutando, mas é muito, como se diz, é bem comum que possa ser, né? 3 vetores, é mais provável que seja uma base, 3 vetores, tá? Ok, por isso que eu chutei e deu certo, tá bom? Ok, então já verifiquei que são uma base, ótimo, tá? Vamos voltar à nossa pergunta agora, tá? Esse exemplo serviu para relembrar o que era uma base, o que são conjuntos LI, tá bom? Ok. Vamos lá. Encontre as matrizes de mudança de base. Isso aqui. Ok. Bom, agora vamos, então, resolver nosso problema, tá? Você não precisava fazer tudo isso que está aqui, tá? Isso aí foi por causa de que o professor, inventou isso aqui na hora, tá bom? Inventei e então fiz isso. Bora. Agora, então, eu tenho uma base, tem outra base. Me estão me pedindo, encontre a matriz de mudança de base, tá? Então, o problema agora vai ser resolvido, tá? Ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, você me pergunta, tá? Pode interromper sem problema, tá? Estou vendo aqui. Aqui tem. Então, essa forma não dá certo para ver se ele é de qual forma você está se referindo? Aqui tem uma pergunta. Então, essa forma não dá certo para ser ele. A última forma? Ou qual forma você está falando? Estou me perguntando aqui. Qual seria? O do determinante? Do determinante? É isso? A base beta. A base beta. Opa, não estou entendendo a pergunta. Talvez, se quiser, pode falar no áudio, tá? Talvez. Pode? Pode perguntar. A fórmula de colocar os vetores em colunas, isso. Você está perguntando se isso serve para se são LED? Serve, tá? Essa fórmula serve, tá? Olha, se o determinante disso aqui for igual a zero, então são LED, tá? Se na hora de fazer esse aqui, a parte de cima, aparecer uma linha de zeros, então eles são LED, tá bom? Se se não são LI, são automaticamente LED, tá? Se não são LI, automaticamente são LED. Então, esses critérios aqui servem tanto para saber se são LI ou LED, tá? Se você conseguir são LI, então já não são LED. Se são não são LI, automaticamente são LED, tá bom? Então, todos os métodos servem, tá? Tá bom? Tá bom, então é isso mesmo, tá? Ok, então assim, os métodos servem para todos os casos, tá? Serve para LI, LD, porque se não LI não funciona, se não são LI, então automaticamente são LD, tá bom? Se não são LD, bom, então são LI, tá? Só isso. Tá bom, pode perguntar mesmo, tá? Ok. Ok. Tá, esse aqui é outro problema, né? Então, esse tipo de perguntas estão sendo formulados, então eu quero fazer um outro problema, né? Então, fazer outro problema, inventei na hora, na cabeça mesmo, tá? Aqui está. Encontre
a matriz, desculpa, aqui que falta. A matriz de mudança de base, isso aqui, onde alfa é isso e beta é isso. Ótimo. Agora sim vamos resolver o nosso problema, tá? Agora. Então vamos encontrar. Encontremos isso aqui. Deixa eu copiar tudo porque... Então, encontremos agora essa coisa aí. Tá. Preste atenção. Deixe de fazer qualquer outra coisa. Se você já entendeu o conceito com essa apostila, com os vídeos anteriores, parabéns, tá? E se você não entendeu ainda, tem que fixar alguma coisa, preste atenção agora, tá? Preste atenção agora, tá bom? Deixe de fazer qualquer outra coisa, tá bom? Ok. Tenha em conta, muito em conta, a ordem das bases, tá? Vou colocar assim. Da base alfa para a base beta. Uma coisa é perguntar da base alfa para a base beta. Outra coisa é perguntar da base beta para a base alfa. Existe também? Existe, tá? E vou pedir as duas, tá? Encontra uma mudança de base esse aqui e vamos pedir o outro. Vou aproveitar para perguntar tudo. E vamos fazer depois, tá? Paraná, tarará. Aqui vamos colocar beta. Ok, beta. Posso calcular isso? Posso calcular, tá? Depois, no finalzinho, a gente vai fazer isso. Primeiro, isto. Tá bom? Ok, vamos lá. Tracinho aqui. Já está. Ok. Então, tenha em conta essa ordem. É de alfa para beta, 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 tá bom? Vamos lá. Aqui tem uma dica. Olha só como está aqui. Primeira coisa que ele disse. Veja. Você escreve os elementos da base alfa desse lado. Ok? E os elementos da base beta desse lado. Isso vou fazer, tá? Vou fazer isso. Bora? Escrevo, repetindo, os elementos da base alfa, igual. Agora copio e colo os elementos da base beta. Por favor, não confunda vírgula com símbolo mais, tá? Só assim? Não, calma ainda. O que a gente vai fazer? Você vai escrever cada elemento da base alfa, aqui estou pegando só o primeiro, como combinação dos elementos da base beta. Tá? Então, você tem que encontrar aqui letrinhas. Vou colocar aqui X. Bom, quantas letras vou precisar aqui? Um monte. X, Y, pode ser A, B, C, D, E, tá? Y. Vamos ver se isso não vai atrapalhar nossas contas aqui. Z, tá bom? Então, eu preciso achar X, Y e Z que resolva essa equação, tá? Ok? Tá bom? Agora, isso foi com o primeiro. Agora, falta com o segundo também. Esse cara. Aí, igual. Eu vou copiar esse aqui parecido. Vou trocar de letra. X, Y, Z. Aqui eu vou colocar W. O que mais? E se acabaram as letras, né? X, Y, Z. R. S. Agora, o último. Vou copiar aqui. Ok. X, Y, Z, W, R, S, T, U, V. Ótimo. Tá bom? Repito. Para encontrar a matriz de mudança de base, da base alfa para a base beta, você precisa o quê? Bom, aqui está alfa, aqui está beta. Você escreve os elementos da base alfa, aqui, são esses.
Ok? Você tem que escrever como combinação dos elementos da base beta, da outra base. Aqui estão, tá? Isso te leva a um sistema de uma, duas, três equações. Isso te leva a um sistema de uma, duas, três equações. Isso te leva a um sistema de uma, duas, três equações. Ao todo, você tem um sistema de 9 equações, tá? Com 9 incógnitas. E não se preocupe, esse sistema tem solução e tem solução única. A matriz de mudança de base sempre vai poder ser resolvida de maneira única. Tá bom? Quem é agora esse cara? Quem é? Quem é esse cara aqui? Pelo que a gente já viu na apostila ou nas aulas que a gente gravou, esse aqui é nada mais, vou escrever aqui, vai ser uma matriz de ordem 3 por 3. Por quê? É que a dimensão do espaço R3 é 3. Pois aqui 3, 3. Agora, como vai ser a matriz? Presta atenção, tá? Vamos ver se você tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Não tem, por enquanto, não tem. Ok. Como vocês sabem, se eles... como calcula a matriz de mudança de base? Primeira coisa, você escreve os elementos de alfa aqui, os elementos de beta dessa forma, e coloca letrinhas, olha, variáveis, tá bom? Aí, tá bom? No fundo, a gente está dizendo uma coisa, tá? Tem que escrever esse cara e encontrar as coordenadas de cada vetor, esse aqui, na base beta, tá? Quem coordenada, professor? X, Y, Z são chamadas coordenadas, tá? Você tem que achar eles, tá? Só um nome, tá? Um nome. Ok. Como eu vou colocar essa matriz? Aqui vai entrar X, aqui vai entrar Y, aqui vai entrar Z. Tá bom? Isso que está entre aspas em forma de linha, vai entrar em forma de coluna. Sempre desse jeito, tá? O professor não errou, é desse jeito, tá? Agora, WRS, você coloca aqui, WRS. E aqui, TUV. Tá bom? Então, é isso. Tem que achar, então, agora a solução desse sistema, a solução desse sistema e a solução desse sistema. Dá trabalho? Dá um trabalho gigantesco. Claro, mas se o professor é esperto, quando a gente faz os problemas, faz de uma maneira que isso aqui não cause tanto problema, tanto para o professor, para corrigir, e como para o aluno também resolver, né? Senão você tomaria um monte de tempo. Tá? Você está vendo aqui? Aqui você vai gerar um sistema de equações, tá? Vamos lá? Ok, deixa eu colocar esse cara aqui. Não, aqui. Não, atrapalha. Aí, deixa ele. Então resolvamos os sistemas assim. Isso aqui é um sistema. Vai ser assim. X vezes 1, mais 2 vezes Y, mais 3 vezes, mais Z, tá bom? Vamos ver se isso aqui resolve. Vamos ver se isso aqui se resolve aqui fácil. Tomara, né? X, Y, Z. E não consegui. Tudo bem. Não faz mágica. Vamos lá. Vamos ver na mão, né? Fazer o quê? Então, tenho X vezes 1, mais 2 vezes Y, mais 2 vezes Y. Aí, mais Z igual a 1. De onde você tirou isso, professor? De onde você... Calma aí. Calma. Calminha. X vezes 1, mais 2 vezes Y, mais Z, tem que ser igual à primeira componente. Aí, eu fiz isso. Tá bom? Alguma pergunta? Tranquilo? Vamos lá. Professor, é possível fazer isso se a base alfa for LI e beta for LD? Ah, tá. Antes. Não. Quando se trata de base, as bases já sempre têm que ser LD, tá bom? Ok? As bases sempre têm que ser LI. Nunca tem uma base LD, tá? Nunca tem uma base LD, tá bom? Vamos continuando. Vamos lá. Próximo. 2 vezes X
Então, eu já sei que eu vou montar um sistema gigantesco, então deixa eu fazer aqui. Ok, colocar isso aqui. Opa. Então, vou colocar esse tamanho aqui. 1. Agora, 2 vezes x mais 3 vezes y menos e. Tá? Vou diminuir um pouquinho o meu tamanho aqui, só para que encaixe todo mundo. Aqui também tem espaço. Aqui tem espaço. Bom, tem espaço. Então, a segunda componente, 2, igual a 2, né? E aqui, 2x, desse lado, 2x mais 3y, menos e, tá bom? Olha, não pode errar, tá? 2x mais 3 vezes y menos e igual a 2, tá certo? Agora, o próximo sistema, perdão, a próxima equação seria x vezes 1, x, mais 0 vezes y, que não vai dar nada, né? Mais 0y, mais z igual a 1, correto? Isso. Deixa eu beber um pouquinho de água também. Tá bom? Ótimo. Bom, esse é o primeiro sistema. Ok? Tem mais sistemas? Claro que vai ter mais sistemas, tá? Olha, eu vou resolver isso aqui, ok? Como você resolve esse sistema, professor? Bom, você pega a matriz ampliada, faz escalonamento e resolve, tá? Essa é uma maneira. Ou, nesse caso, também pode usar o método matriz inversa. Dá para usar. Só que matriz inversa, às vezes, tem que calcular matriz inversa e tal. Pode causar um probleminha. Todos dão trabalho, tá? Ok. Então, mas para economizar tempo, eu vou resolver. Ele resolve aqui. Deixa eu ver. Solve. Aí está. X vale 1, Y diz que vale 0 e Z vale 0 também. Tá? Aqui tem a primeira, tá? Tá, ok. Agora, eu tenho o segundo sistema. O segundo sistema, veja só, você vai ver coisas parecidas. Tá? No segundo sistema, bom, eu tenho 2 vezes W, perdão, 1 vez W, mais 2 vezes R. 1 vez W, com a letrinha, olha. 2 vezes R, mais esse vezes 1. Esse. Igual a quem? Essas são as primeiras componentes, tá? Primeira componente igual a 2. 2. Aqui, agora a segunda equação. A segunda equação sai das segundas componentes aqui. Seria 2 vezes W, mais 3 vezes R, menos 1 vezes S, menos S. Se você percebe, é só trocar as letrinhas, tá? Pelas letrinhas W, R e S, tá? E aqui? Igual a quanto? Igual a segunda componente, 3. Agora esse aqui. Esse sistema, essa equação aqui, vai ser W mais R vezes 0 mais S. W mais 0 vezes R mais S. E desse lado, quem vem? A terceira componente. Terceira componente, 1 também. Perceba que aqui, olha, 1, 2, 1, são esses vetores. 1, 2, 1. Aqui, 2, 3, 1. Aqui está 2, 3, 1, tá? E só isso. Agora, resolve o sistema. Eu vou resolver, claro. Oh, desculpa, eu copiei e colei. Resolver, solve, de forma exata. Aí está a nossa solução. Olha só. Deu R igual a 1/2, S igual a 1 sobre 6 e W 5 sobre 6, tá? Isso demora, dá um tempo? Demora, tá? Não é tão óbvio assim, né? Resolver sistemas de equações. Você sabe quanto demora, tá? Ok. Para não errar, já estou fazendo com o computador.
Agora, o terceiro sistema. Vou copiar esse aqui. Aqui. Vai sair daqui. Vai ser, perdão, do último, né? 1 vezes T, mais 2 vezes U, mais V. 1 vezes T, que vai ser T, né? 2 vezes U. U. E aqui, B vezes 1. V. É só trocar letras, tá? Se você ver, é só trocar as letras, tá? Então, vou trocar já logo. Aqui, a segunda equação. Vai sair da segunda componente. Aqui, 2 vezes T. 3 vezes U. E menos V. Certo? Igual a quanto? Aqui era igual a... Aqui esqueci. Primeira componente 1. Aqui, segunda componente 0. E aqui vai ser 1 também. Então, vou trocar T, U, V. Aqui vai ser T, U. Ótimo. Mando resolver. Pronto. Bom, desculpa aqui. Ah, tem uma coisa que está atrapalhando. Isso. Uhum. Aí está. Já tenho todos os meus valores. T, U, V. Tá bom? Bora. Tem as três soluções do sistema de equações, tá? Então, agora, completo minha matriz aqui. É só preencher agora. Ok. Ótimo. Ótimo. Então, x, quanto vale x? É só substituir 1. Quanto vale y? 0. Quanto vale z? Vale 0. Ok, aqui não escrevi o 0, né? 0. Aqui era 1 mesmo, e aqui 0. RST, está nessa ordem, né? Tem que respeitar a ordem, tá? Perdão, W, ok, ele colocou desse lado, tá? 5 sobre 6, nesse caso, cuidado, tá? W, olha, veja que aqui era W. R, quanto vale R? 1 meio. 1 meio. Esse vale 1 sobre 6. 1 dividido por 6. T, aqui está T, 1 sobre 3. U vale 0. E V vale 2 sobre 3. Ótimo. Só isso. Tá bom? É tudo isso, professor? É só isso. Não tem nada demais, tá? Ótimo. Alguém tem alguma dúvida com isso? Alguma pergunta com isso? Tem alguma dúvida? Isso daí, professor, que o senhor fez diretão, né? Mas teria uma sequência enorme aí de fórmulas elementares, né, para fazer. Exatamente, uma sequência enorme. Aqui tem como resolver aqui teria que resolver aqui teria que resolver e dar uma conta gigantesca, tá? Mas olha, uma vez que você resolve o primeiro sistema, na forma de matrizes elementares, segue quase a mesma ideia para resolver isso aqui, porque são só trocar letrinhas, tá? Dá uma conta gigante, tá? Tá bom? Essa é uma matriz de ordem 3 por 3, tá? Por isso que eu falei no início, tá? Quando o professor faz isso, ele faz já medindo o tempo que você gastaria em resolver um sistema desse tipo, tá? Ele já faz pensando nisso, tá? E o professor também tem trabalho para corrigir uma pergunta dessa, tá? Tá bom? Ok. Mais alguma dúvida? Tá bom? Ficou claro? Bom, é só relembrar tudo que a gente fez, tá? Eu vou, talvez, disponibilizar esse aqui. Tudo que eu escrevi aqui é um PDF, e aí você lê também. Ou se não, você revê também o vídeo, né? Tá bom? Ok. Isso aí. Ótimo. E agora? Só que eu pensei em fazer assim, né? No início, eu coloquei mais uma pergunta. Olha,
Calcule a matriz de mudança de base, da base alfa para a base beta. Agora calcule a matriz da mudança de base de beta para alfa. Olha só. Vai dar um trabalho gigante, professor. De novo, o mesmo esforço, o mesmo sacrifício. Veja, desde aqui, seria parecido, tá? Tudo igualzinho. O que faria? Bom, em teoria, eu faria o seguinte. Colocaria esse beta desse lado. Desse lado, perdão, daqui. E aqui os elementos de alfa desse lado. Com outras letrinhas, né? E pronto, você encontra a matriz de mudança de base para base alfa. Ótimo, e faria todo o mesmo trabalho. É a mesma ideia, nada demais. Tá bom? Então, para encontrar a matriz de mudança de base, nesse caso, beta, né? Beta. Aqui, alfa. Oxe. O procedimento é análogo. Tá? Ixi, tá, ok. Aqui. Tá? O procedimento é análogo, é parecido, não tem muito mistério. Mas alguém por aí já deve saber alguma resposta também de como fazer a coisa mais fácil. Então, o procedimento é análogo, mas podemos usar o quê? Alguém sabe o que a gente pode usar? Alguém que já esteve nos períodos anteriores? O que podemos fazer para calcular a matriz de mudança de base beta para alfa? Posso usar uma formulinha. Que formula essa, professora? Fala aí. É esse aqui. Vou copiar. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que, deixa eu ver, vou colocar um parêntese gigante aqui. Olha só, aqui tem menos, tá bom? Gigantar o meu. Essa formulinha, ok? Eu posso usar essa formulinha, tá? Está na apostila, tá? A matriz de mudança de base, da base beta para alfa, é a mesma coisa que a inversa da matriz de alfa para beta. Então, peraí. Ok. Eu encontrei essa matriz aqui. Tá? Deixa eu ver. Então, esse carinha aqui, Ctrl V, é igual a isto. Essa é a matriz de mudança de alfa para beta, só que como inversa, tá? Então, vou colocar aqui, -1. Tá? Não sei se ele faz a conta, deixa eu ver. Esse aqui também. Parece que ele fez a conta, né? Vou calcular por separado a matriz inversa disso aqui. Eu acho que é isso mesmo, tá? Calcula a inversa. Aqui tem inversa. É isso mesmo, ele calculou, tá? Bom, não interessa. -1. Então, olha, de novo, eu pulei um trabalho gigantesco, claro, com esse computador, tá? Mas é para ilustrar todo mundo, tá? Claro que eu faria a conta, deveria fazer a conta, de calcular a inversa dessa matriz. Olha, aqui tem uma matriz e calcular a inversa dela. De coisa gigante, tá? Para calcular a inversa, você precisa calcular determinante e tal, ou usar operações elementares, que é mais simples. Olha, aqui tem uma matriz, uma coluna cheia de zeros, tá? Então, você pode ter feito isso. Então, essa é a forma de calcular a matriz de mudança de base beta para alfa. Claro, para isso eu precisei que primeiro eu calcular a matriz de mudança de base de alfa para beta, tá? Que já deu um trabalho, tá bom? Então, você já tem duas formas de encontrar a matriz de mudança de base, tá?
uma, né? E sabendo a informação de uma, você pode encontrar a matriz de mudança de beta para alfa, tá? Então, outra coisa a mais, outra observação. Essas matrizes de mudança de base sempre são invertíveis, sempre são invertíveis. Sempre tem inversa. Sempre tem inversa, né? Olha, aqui. Essa é a nossa formulinha, tá? Isso parte de um teoreminha, tá? Parte de uma demonstração por aí, tá? E dá para demonstrar também, mas a gente não vai fazer isso, tá? Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta enquanto a isso? Aham. O senhor pode repetir essa última parte da explicação, que o senhor falou que toda matriz, toda base é invertível? Ah, tá. Toda matriz de mudança de base é invertível. Sempre, tá? Bom, isso devido ao seguinte, tá? Aqui em cima, desde em cima mesmo, olha lá. E que no meio do caminho a gente falou, né? Vamos encontrar isso aqui, né? Isso aqui tem solução. Isso aqui tem solução. Isso aqui tem solução. De fato, né? Eles têm sempre solução, ok? E tem solução única, tá? Ok, na verdade, precisaria de mais argumentos, tá? Para demonstrar que isso é verdade, tá? Mas quando a gente vai fazer transformações lineares, aí vai ter um terminho que vai envolver esse tipo de matrizes, vai envolver esse tipo de matriz, tá? E talvez lá seria bom fazer a demonstração, mas lembre, tá? Talvez não precisa você a demonstração, tá? Mas sabe uma coisa, essa matriz aqui sempre é invertível, sempre, tá? Se por alguma razão essa matriz te deu uma linha de zeros, olha, você está errado, tá bom? Não pode dar zeros, tá? Não pode, tá? Isso aqui não vai te dar uma matriz com uma coluna de zeros ou com uma linha de zeros, nunca, tá? Sempre o determinante é esse aqui diferente de zero, tá? Ok? E por isso, bom, essa formulinha aqui, na apostila tem uma, não sei se tem a demonstração, mas para a nossa matéria chamada noção, não preciso dessa demonstração, tá? Mas teria que demonstrar, tá? Deveria ser demonstrado, ok? Repito, toda matriz de mudança de base, toda matriz de mudança de base, não precisa ser de R3, qualquer matriz de mudança de base, é para começar em quadrada, tem determinante diferente de zero, é invertível. E também vale isto. A matriz de mudança de base de beta para alfa é a mesma coisa que a matriz de mudança de base da base alfa para beta, só que é a menos 1, quer dizer, a inversa dela. Tá? Ok? Sempre, tá? Sempre, sempre, tá? Ok. Mais alguma pergunta? Algum comentário a mais? Não? Não, ok. Bom, então, nesse pedaço de problema, a gente resolveu, falamos de várias coisas. Quando os vetores são LI, quando os vetores são LD. Se você tiver alguma proposta de um exemplo, seria bom falar agora, né? Se não, eu vou seguir os meus problemas aqui. Tudo coordenadas de um vetor, tá? O que são coordenadas, né? O que são coordenadas, tá? Bom, vou repetir um pouco o que são coordenadas, ok? Na verdade, no meio do caminho a gente fala de coordenadas também, tá? Ok. Então, vou fazer outra. Vou me aproveitar disso aqui. Eu vou salvar isso aqui porque me ajuda. Vou falar de mudança de base, né? Quem sabe eu passe depois isso um PDF para vocês. Tá, ok. Vamos fazer outro exemplo, então, falando sobre coordenadas, tá? Então, vamos fazer assim. Encontre as coordenadas do vetor
É um vetor de R3, tá? Vamos pegar um vetor de R3. Pega outro de R3, qualquer. Digamos 2,7,1, tá? Na base, certo? Presta atenção, então. Vamos lá. Solução, ok. Não vou verificar que isso aqui é uma base, tá? Eu já me dei um trabalho para vocês, verificando que é uma base. Aliás, o problema não está pedindo encontrar, que mostra que é uma base, tá? Então, não... Isso aí já é uma base, tá bom? Encontre as coordenadas. Isso significa o que, professor? O que significa coordenadas, tá? E a gente, com certeza, você já viu isso, o professor também já falou, o professor Mestre deve ter falado. Significa escrever isto como combinação linear desses caras aqui, tá? E isso a gente colocou como uma notação. Isto é, a gente tinha uma notação para isso, tá? Uma notação que era assim. Vamos chamar o nome desse vetor, V igual... vamos dar um nome a esse aqui. Então, nós queremos esse vetor V na base alfa. Deixa eu colocar de forma matemática. Então, deixa eu colocar aqui também. Deveria ser desse jeito, né? Isso. Tá bom? Então, encontre as coordenadas do vetor, esse aqui, um vetor de R3, na base alfa. A base alfa, aqui está. Isto é, isso, quando pensam isso aqui, estão pedindo isso, coordenadas de V, que é esse vetor, na base alfa. Tá? Isso é notação só, tá? Às vezes a pessoa não vai pedir, encontre as coordenadas do vetor, tal, tal. Não, vai simplesmente, encontre isto. E aí você vai ficar meio perdido quando você não sabe o que significa. Mas agora você está sabendo. Bom, é só um nome, né? Então, o que o pessoal tem que fazer? Olha, é simples. Você vai fazer isso aqui, olha. Você escreve esse cara, igual. Coloca os elementos da base. E aqui você vai colocar letrinha X, Y, Z, que faltam isso aqui. Olha, você não vai confundir vírgula com mais, né? Porque nas provas, nos exames presenciais que eu fazia, não sei por que os meus alunos confundiam vírgula com o símbolo de mais. Você não vai fazer isso, tá? Ok? O que significa encontrar coordenadas? Você escreve esse vetor, aqui está o vetor 271, como combinação, quer dizer, um múltiplo vezes o primeiro vetor, mais um múltiplo vezes o outro, e um múltiplo vezes o outro. Tá? Isso aqui você tem que resolver. Ah, professor, se parece ao mesmo problema de matriz de mudança de base. Sim, uma pequena parte só isso. Então, quando pensa em quantas coordenadas desse vetor, é só isso aqui, não tem mais. E tem que resolver isso? Só isso? Só. Vai montar um sistema, não é certo? Vai ser um sistema. E esse sistema vai ser bem parecido, olha. X vezes 1, mais 2 vezes Y, mais Z. Eu vou escrever, e eu acho que já você percebeu. X mais 2 vezes Y, mais Z, igual 2, tá? Esse 2 de onde apareceu? Esse cara aqui, 2. X vezes 1, mais 2 vezes Y, mais Z vezes 1. X mais 2Y, mais Z. 2x, mais, cadê? 2x mais 3y, mais 0z, igual, 0z, igual a 7, e x mais y mais z, igual a 1.
Correto? De onde você tirou isso? Bom, simples. Eu tirei daqui, dessa relação. Essa é a relação da primeira componente, x mais 2y mais z igual a 2. A segunda é a relação que sai da segunda das segundas componentes. 7, 2x, 2x aqui, 3y, 0z, 0z. Ótimo. E esse aqui? Esse aqui tirei daqui. Olha, 1, x vezes 1 mais y mais z. Tá aqui. Tá bom? É igualzinho, tá? A mesma ideia, né? De matriz de mudança de base. Aqui está nosso sistema. Agora o que tem que fazer? Resolver. Nesse caso, você tem 3 equações com 3 incógnitas, tá? Esse sistema sempre tem solução. Tá? Quando você quer encontrar as coordenadas numa base, sempre tem solução. Quando você quer encontrar as coordenadas numa base, esse sistema sempre tem solução. Ok? Ok? Então, você vai usar o método de Gauss, método Gauss-Jordan, ou o método matriz inversa, tá? Qualquer um desses métodos, tá? Mas eu vou usar aqui meu computador, tá? Eu sei que isso aqui demora, eu estou ciente disso, tá? Dá um trabalho, ok? Mas eu vou economizar tempo dessa maneira, tá? E resposta, vamos usar a resposta. Opa, de novo, confundi de tecla. Solve. Aí está. X vale 2, diz que vale 2, Y vale 1 e Z vale menos 2, tá? Bom, isso dá, você teria que conferir também, tá? Mas eu confio no computador. X vale 2, coloca aqui, por exemplo, 2, Y vale 1, 1, Z vale menos 2, seria aqui 2 mais 1, 3, menos 2, 1. Realmente funciona. Tá, então. Logo, o que a gente tem? Quais são as coordenadas, então? Tá, as coordenadas, esse número x, que seria 2, 1 e menos 2, tá? Então, se a gente escrever na anotação como estava lá, então, esse carinha aqui é igual a quê? Vai ser um vetor, a gente escreve como vetor coluna, tá? Deixa eu apagar aqui, lá. Onde a primeira componente é esse cara, o x. Então, 2. Segundo, o y, tá? Cadê? Y, 1. Nessa ordem, tá? Nessa ordem, tá? Por que nessa ordem, professor? É que aqui tem esse aqui, o numerinho que acompanha esse aqui é x, o numerinho que acompanha esse aqui, y, o numerinho que acompanha esse aqui é z. Mas, professor, se eu troco a ordem, esse aqui colocou para cá e esse colocou para cá, vai mudar as coordenadas? Vão mudar as coordenadas, tá? Então, é importante, né? Quando você encontra as coordenadas em relação a uma base, a base já tem uma ordem, tem que respeitar essa ordem, tá? Aqui está. Isso que pediram. Encontra as coordenadas de V na base alfa. Aqui está. 2, 1, menos 2. Pronto. É um nome, tá bom? Isso significa, bom, se você quer saber mais, significa que o vetor 271 pode ser enxergado dessa maneira. Você multiplica 2 vezes o primeiro vetor, depois você multiplica uma vez esse vetor e multiplica por menos 2 esse vetor. O resultado, a resultante, tirar o vetor 271. É isso. Agora, claro que o professor não vai colocar perguntas tão simples assim, não. Né? Não vai colocar um probleminha assim tão óbvio. Ele vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um exemplo assim. Um exemplo 3. Ele faz sempre de propósito, para ver se você entendeu. A pergunta contrária. Se, digamos, você tem isso. Digamos que você tem isso, então. Ctrl+C.
E digamos que você já sabe quem é alfa. Ó. Então, se você tem V na base alfa escrito dessa maneira e alfa dessa maneira, encontre V. Perdão, encontre isso mesmo. Encontre o vetor V. Quem é V? Como encontro V? Bom, você já sabe a resposta aqui, mas a gente não vai copiar o que está aí, né? Você tem que entender o que significa coordenadas, né? Então, você sabe V, opa, solução. Então, V, você quer saber quem é V? V, na base alfa, se escreve dessa maneira, V na base alfa se escreve dessa maneira. Quer dizer, é duas vezes o primeiro vetor. Então, é duas vezes o primeiro vetor. Esse vetor aqui. Mais uma vez o vetor 2, 3, 1. Uma vez o vetor 2, 3, 1. Mais, menos 2, o vetor 1, 0, 1. Listo, pronto. Aí está. Então você já sabe como calcular V. Como? É só fazer essa conta aqui. Só envolve números, não tem nada de variáveis. Vamos ver se isso aqui resolve. Resolve, só que escrever de outra forma, né? Deu 271, né? 271. Aí está. Veja. 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 menos 2 vezes, né? Menos 2, né? Então, 2 mais 2 menos 2. 2. 2 vezes 2, 4. Mais 3. 4 mais 3, 7. Mais nada, 7. 1 vezes 2, 2. Mais 1 vezes 1. Então, 2 mais 1, 3. Menos 2, 1. Tá certo. É isso, só isso, tá? Essa foi a pergunta contrária. Tá bom? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Bom, então a gente relembrou o que é matriz de mudança de base, encontramos coordenadas. Agora tem uma perguntinha aqui parecida, olha só. Vamos lá, aqui tinha uma pergunta assim. Então, encontre V se você sabe como são as coordenadas, ok? Agora, vamos fazer passo contrário também. Parecido. Tá? Já está acabando já a nossa aula. Ok. Bora. Então, vou fazer outra parecida, tá? Se V na base, vamos colocar W aqui, uma letrinha diferente, for igual, digamos, outros numerinhos, tá? Digamos, aqui coloco 1, 0. Se eu tivesse W na base alfa, é escrito dessa maneira, quanto vale W, tá? Como seria W? Bom, calculo, né? Vamos lá. Bom, vou imitar isso que está aqui. Vou apagar isso aqui. Então, eu escrevo W igual a uma vez o 2, 1, uma vez o 2, 3, 1 e 0 vezes, então aqui seria mais 0 vezes esse vetor. Só isso. Então, olha, se
Por alguma razão, eles te entregam como são as coordenadas. Pedem calcular o W. Aqui está. Você pode calcular o W. É só resolver agora. Deixa eu colocar aqui. Dá quanto? 352, tá? 352. Tá? Vou colocar na outra anotação. 3,52. Aí está. Difícil? Não. Não é difícil. Mas, agora, vamos repetir, fazer a mesma pergunta. Então, eu já sei quanto vale W nessa base alfa. Quero calcular W na base beta, em outra base, tá? 5. Pergunta 5. Encontre. Ctrl C, Ctrl V. Na base beta. Agora beta é outra base, tá? Onde, sabendo que o mesmo W na base alfa é isso. Bom, aqui você tem duas formas de resolver, tá? Você sabe quanto vale W na base alfa. Então, você pode saber quanto vale W. 352. E quem é beta, né? Quem é beta? Eu vou copiar simplesmente a base anterior que a gente fez, né? A nossa base anterior. Cadê? Aqui está a beta. Esse aqui. Aqui. E a gente, como exemplo anterior, tá? A gente sabe que esse aqui é uma base, tá? Vou gravar esse aqui. Chamar de coordenadas. Okay. Para não perder informação depois, né? É valioso. Tá bom. Como eu posso encontrar isso? Bom, duas formas. Você pode encontrar W com a informação em cima. Vale 352. Uma vez com a informação em cima, você pode calcular isso aqui. Tá? Como você tem isto, então, você tem isso. Então, você W é igual a 352. Isso com a nossa informação assim, tá? Ok? Logo, você já sabe quanto vale W. Agora, está pedindo calcule W na base beta. Então é simples. W vai ser igual. W vai ser igual a... então, eu tenho que escrever W como combinação dos elementos da base beta, né? Seria X, ou coloco outra letra, A vezes 1, 2, 1, mais B, 2, 3, 0, mais C, esse vetor aqui. E resolvo o sistema, dá um sistema, certo? Isso é um trabalhinho. Aqui W vale 352, tá? Tá? Outra fórmula, já para acabar mesmo. Você pode usar uma formulinha. Cadê nossa formulinha? Bom, a formulinha dizia o seguinte, eu vou só copiar aqui. Ele dizia assim, W na base beta é igual a matriz de mudança de base. É para isso que serve a nossa matriz de mudança de base, tá? Então, deixa eu colocar aqui. I da base alfa para a base beta. Vezes
E aqui, alfa. Essa formulinha está na apostila, tá? Tá? Eles estão pedindo calcular as coordenadas de W na base beta usando essa formulinha também. Mas isso aqui eu já tenho do problema anterior. Tá? Cadê? Nosso problema anterior. Tá aqui. Eu já calculei isso aí. Já me dei um trabalho gigantesco para fazer isso. Tá? Aqui está. Ok. Cadê o seu problema? É só aí. Então, isso vai ser igual a nossa matriz de mudança de base vezes W vezes A, que é esse cara aqui. Tá? Estou só usando essa formulinha, tá? Cuidado na ordem, na sequência dessa fórmula, tá? É a matriz de alfa para beta vezes W vezes alfa, tá? É W na base alfa. Bom, e aí é só multiplicar. Pronto, aí está. Então, W na base beta é 11 sobre 6, 1 sobre 2, 1 sobre 6. É isso. Você chegaria na mesma resposta. A daria 11 sobre 6, B daria 1 sobre 2 e C 1 sobre 6, tá? Você pode continuar e confira que funciona, tá? Bom, é isso, tá? Hoje, essa é a nossa aula. Se tiver alguma pergunta, bom, acho que é só para a próxima aula. Amanhã, tá bom? Isso, desculpem, tá? Eu passei 4 minutos aqui. Tá bom? Tá gravada a nossa aula, vou interromper. Não sei se vai ter texto, tá? Mas eu vou mandar, tá? Amanhã ao vivo também, tá? Amanhã ao vivo sim, tá? Ah, por favor, enviar os links das aulas do professor Mércio por e-mail. Olha, eu sempre envio os links pelo Sapiens, tá? Então deve chegar pelo e-mail, tá? Eu estou enviando pelo Sapiens, então sempre chega pelo e-mail, tá? Eu não envio por WhatsApp, eu reforço por WhatsApp, tá bom? Então, se você não chegou a ver, me manda um e-mail, eu vou tentar responder, tá? Ok? Então, obrigado por tudo. Então, amanhã de novo, no mesmo horário, tá bom? Ok. Até mais, então.